Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso ABNT-NBR 6028. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai dar continuidade à formatação do resumo conforme essa norma da ABNT. Então vamos lá, a gente tem aqui a norma e a gente já viu na aula passada esse item aqui, o 3.1. Então vamos continuar a partir daqui. A gente tem aqui em primeiro lugar que o resumo deve ser precedido na referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento, o que é o caso aqui. Eu tenho um relatório, de uma disciplina e esse resumo está inserido no próprio documento, então não preciso fazer mais nada, não preciso colocar nenhum tipo de referência do meu próprio trabalho antes do resumo. Depois a gente passa para isso aqui. Ó. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases afirmativas e concisas e não enumeração de tópicos. E ainda recomenda-se o uso de parágrafo único. Então, quando a gente vai para o nosso resumo, a gente vê que isso aqui está presente. A gente tem aqui frases, a gente não tem tópicos, né? E essas frases, elas estão aqui, como vocês podem ver, formando um parágrafo único. Quer dizer, eu não estou aqui dividindo aqui, por exemplo, o meu resumo ele não está desse jeito, por exemplo, em parágrafos. Quer dizer, se tivesse assim, desta forma, ele estaria errado, ele estaria fora da norma da ABNT. Então, isso aqui que você está vendo agora, deixa eu até colocar aqui no outro zoom, na página inteira. Quer dizer, se o resumo tiver desse jeito separado em parágrafos, isso aqui está errado. Como a gente viu, o resumo precisa estar assim em um parágrafo único. Então deixa eu voltar aqui e deixar como estava antes para a gente dar continuidade. E o último aqui, pronto. Então vamos lá, vamos voltar aqui. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do trabalho. Então tá aqui. O texto a seguir pretende verificar se na adjudicação dos contratos públicos celebrados entre os anos de 2010 e 2014, se o administrador público português priorizou os fatores econômicos ou se priorizou os fatores socioambientais, o que estaria de acordo com as diretivas nas quais o papel do Estado aparece como fundamental, etc, etc. Então, ainda que essa aqui seja uma frase longa, veja que é uma frase que tem aqui 3, 6, 8 linhas, mas é uma frase em que eu estou apresentando tudo que eu vou fazer no meu trabalho. Eu vou verificar se houve isso aqui, nesse período, veja que aqui já tem a delimitação do meu trabalho. Então eu vou verificar se o administrador priorizou esse tipo de fator econômico, e aqui eu explico o que seria um aspecto disso, ou se ele priorizou fatores socioambientais, e em consequência teria isso daqui. Tá? Então, isso aqui está presente. Depois ele deve indicar a informação sobre a categoria do tratamento. Tá? Então, aqui, na verdade, eu estou indicando que o meu trabalho ele tem 3 partes principais e, na verdade, aqui eu não indiquei que seria um estudo de caso de maneira explícita. Por quê? Porque está errado? Não, porque, na verdade, isso que está sendo pedido aqui foi feito nesse trechinho que eu estou destacando aqui. Quer dizer, aqui eu estou deixando claro que eu estou fazendo, por um lado, um estudo de caso e eu estou fazendo uma análise de situação também e uma análise de conteúdo, que é uma outra forma, é um outro método que não se apresenta aqui. Eu digo não se apresenta aqui nos exemplos que a própria ABNT dá. Então isso está presente quando eu falo aqui, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, que a primeira parte traz a inserção desses critérios e a transposição para o ordenamento jurídico português, além de breve análise. Depois, na segunda parte, eu faço a apresentação desse documento, e ainda na segunda parte eu apresento os pontos positivos e negativos. E aqui eu estou fazendo, então, essa análise da situação. E, por fim, na terceira parte, eu analiso os contratos. E aqui, análise 162 anúncios de contratos. Então, aqui eu estou fazendo um estudo de caso. Portanto, eu estou concretizando esse elemento que está aqui. E para a gente terminar aqui essa aula, a gente vai ver esse outro elemento,
usando o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Veja que eu vou voltar para aquele zoom um pouco mais largo para a gente acompanhar, né, que em nenhum momento eu estou dizendo eu vou fazer ou nós vamos fazer. Veja, o texto a seguir pretende verificar, tá? Ou seja, eu estou na terceira pessoa do singular. Para se atingir tal objetivo, estruturou-se o texto em 3 partes. Então, terceira pessoa do singular. A primeira parte traz, terceira pessoa do singular, faz-se a apresentação, né? Em vez de é apresentado, tá? Apresentam-se pontos positivos, veja, terceira pessoa, claro que aqui, né, apresentam-se porque são pontos, então aqui é plural, obviamente aqui vai ficar em apresentam-se, né? Que mais? Analisam-se, veja aqui, ó, a conclusão a qual se chegou, e não a conclusão a qual eu cheguei, não, a qual se chegou, terceira pessoa do singular. Então, redigir sempre o texto, não apenas do resumo, mas o texto também do seu trabalho, do seu relatório, do seu artigo, na terceira pessoa do singular. Então é isso, essa aula vai ficando por aqui. Eu te espero então na próxima aula para a gente dar continuidade ao nosso curso. Até lá!